Prazer em te conhecer, Joelma. Igualmente, Dani. Gente, eu tô com tanta saudade de fazer live, né? Porque depois que eu comecei essa campanha, a gente tem falado tão pouco e tem me feito tanta falta os grupos, as lives com a Dani, as lives com os autistas, as lives com a Maria Júlia. E a gente tá com saudade, né? A gente fica com saudade de encontrar uma outra. Eu acabei de ver a Lídia Winnie aí. E falei, nossa, gente, quanto tempo a gente não vê tanta gente, né? Tem muita gente aí também, Dani, que começou a te seguir hoje, pode perceber isso. Tá. Eu vi ali, sim, eu vi sim. Estão trabalhando comigo e que abraçaram essa causa do autismo, né? Que abraçaram o autismo, que abraçaram essa bandeira e fomos juntos aí atrás de políticas públicas. Então, eu sou Larissa, amiga da Dani do Té em Família, uma das cofundadoras do Terapia de Mães Atípicas e sou ativista da causa autista, que é o Augusto, que todo mundo conhece. Sou candidata a deputada federal. Tenho aí um muito grande na veia, tenho gritado sobre as pessoas com deficiência. Olívia, saudade da Olívia aí, ó. Falando de saudade. Olha aí, ó. Maravilhosa. Mais, Olívia. E é muito bom para a gente estar aqui com todos os autistas, né? Tem a Maria Júlia, tem a Olívia que está aí autista. Maria Júlia. Daqui a pouco vai entrar. E é uma alegria estar aqui com você, Dani. E com a Joelma também, que tem um filhinho, que é um fofo, que é o Isaac, que já tem 4 anos. E a Joelma também convidou bastante gente para estar com a gente. Tem bastante. Vamos lá. Tem seguindo, né? Que veio através de Larissa Lafayette. E assim, pra gente, pelo menos para mim e para toda a equipe que está assistindo também aqui, é um prazer, tá? Dani tá participando também. E é isso aí, né? Eu creio que nós juntas podemos fazer a diferença, não é isso? A nossa maternidade, a Larissa, ela é muito ativa já na nossa comunidade, né? Eu conheci a Larissa antes dela me conhecer. Eu conheci a Larissa primeiro. Eu te conheci primeiro. Não foi? Acho que foi mesmo meio junto. Mas assim, era muito desconhecido. A gente vai fazendo essa nossa rede, né? Vai crescendo, é tão bom, né? A gente se sente acolhida, uma vai chamando a outra. Eu lembro, a Larissa estava naquela sequência de lives. Eu adorava aquelas lives, né, Larissa, que você fazia. Nossa, que gostoso. Eu acho que as maiores dificuldades que a nossa comunidade enfrenta hoje é ser vista, ser enxergada dentro do poder público. Porque é inadmissível, a gente já está no século XX, né, com a internet aí a 1000 por hora, com tanta coisa, e as pessoas ainda, a gente ouve de um prefeito, mas eu não sei o que é o autismo, ouvidos de um deputado, de um governador, mas o que o autista precisa? O que as mães do autista precisam? Então, assim, o autismo está estampado. Nós brigamos e falamos e pedimos e explicamos o que é autismo na internet, na televisão, todos os dias. E as pessoas simplesmente fecham os olhos para isso. Elas não sabem o que é o autismo. E isso é muito, 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 muito triste. E o que eu vejo? Hoje eu cheguei numa clínica para pedir voto e quando eu cheguei nessa clínica, eu falei para as mães, sou a Larissa, sou mãe atípica, tal, e eu tenho uma causa igual vocês, tal. Não, mas eu vou votar no delegado. Não, mas eu vou votar eu vou votar em quem meu pastor pedir. Mas, gente, vamos acordar. Essa pessoa, o que ela sabe sobre o autismo? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para um político que quer que está aí candidatando novamente, que vem pedir nosso voto, me mostra quais foram os projetos que você fez para o autismo e quais foram os projetos que você votou contra o autismo, porque eles podem ter feito 3, 4, 5 projetos pelo autismo, mas pode ter votado inúmeros também
contra o autista. E vem mostrando só aquele lado bonitinho para ser lembrado na época da eleição. Então, hoje, o que eu vejo de dificuldade? A falta de medicação, né, nos postos de saúde, de medicação gratuita, a falta de terapeutas. Tem cidades que não tem um neurologista, tem cidades que não tem um psiquiatra, tem cidades para fechar, né, os diagnósticos. Tem cidades que não tem médico nenhum para atender o autista, para atender jamais um autista. Então é muito triste o que a gente tem vivido. Por que a gente tem vivido isso, Dani? Por que a gente tem vivido isso? A gente tem vivido isso porque realmente a comunidade autista não se uniu para colocar no poder público, para colocar dentro da esfera política pessoas que realmente representem a comunidade. O dia que isso acontecer, eles vão falar, não, isso é importante? É, mas nós vamos dar aqui vez e voz para o autista, para a pessoa com deficiência, para o síndrome de Down, para a pessoa com paralisia cerebral, porque para as mães de mielo, né, para as síndromes raras, porque, gente, é muito triste. É muito triste você ver uma criança sem medicação em crise. É muito triste você ver as mães dos autistas atacadas. É muito triste você ver a violência que a gente vive. Você vê a exclusão nas escolas. Você vê que as faculdades não estão preocupadas em capacitar professores, psicólogos, o pessoal da saúde. As faculdades não estão preocupadas em capacitar essas pessoas para a inclusão. Não estão. Uhum. Isso é muito, muito triste. Então, eu acho que hoje o principal problema da comunidade PCD é não ser enxergada como pessoas capazes e pessoas que merecem cuidado, respeito e qualidade de vida. A gente precisa resgatar a dignidade do PCD. É isso, Dani. Eu fiz uma contribuição grande aqui, já falei por uma live inteira. Agora eu quero ouvir vocês. Mas é ótimo. Não, eu sempre converso, já vou passar para a nossa querida também, mas assim, são tantas coisas, né? A gente chega até hoje, a mim, até hoje chega às vezes mamães com uma criança com 4 anos sem diagnóstico, por conta do despreparo do médico, às vezes porque não tem o neuro mesmo para fechar. Ela já sabe que o filho dela é autista, mas não tem ninguém que possa fechar esse diagnóstico. E aí, muitas vezes, a mãe também já sabe que a criança é autista, mas aí tem que esperar uma certa fila para entrar no tratamento, na ONG ali, tem que procurar um lugar, às vezes é a PAI, às vezes tem até... Ela tem sorte se ela tiver mais de um lugar na cidade que possa fazer. Tem a questão do plano de saúde, isso a gente já viu que é uma luta que foi aí bem recente, depois se você quiser falar, contar um pouco para as mamães como foi isso, eu acho interessante, falar dos seus projetos também. Mas assim, a gente vê muita coisa. E outra, a gente esquece o seguinte, os nossos autistas, aí os nossos que já têm tratamento, a gente tem que pensar lá na frente também. Porque eles estão crescendo, a gente precisa de mercado de trabalho para eles, a gente precisa de inclusão na escola. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles de todas nós, né? Todo mundo tem uma história para contar. E tá caindo, né? Na escola as professoras estão assim, elas não sabem o que faz de tanta criança que está vindo com um diagnóstico. Então, isso daí é uma luta que acho que todo mundo que está aqui tem que procurar saber, olha, quem que pode fazer alguma coisa pelo autismo? Que a gente está nesse momento eleitoral, a gente tem que procurar. E essa tem que ser a nossa bandeira. Não dá para deixar passar mais um pouco, né? Porque tá demais, é muita criança, né? Pode falar, quero te ouvir também. Dani, eu sou a Joelma, né? Eu sou mãe do Isaac Dantas. E assim, eu moro aqui em Brasilinha, Planaltina, Goiás, no município, né? Então, assim, a precariedade é uma cidade muito precária, né? Tanto eu não tenho plano de saúde, o Isaac não tem plano de saúde. Então, assim, a gente depende 100% do atendimento público. E para conseguir uma consulta com o neurologista é assustador. Eu marquei semana passada, né, para conseguir para novembro. Então, assim, é muito... E nem é uma consulta normal. Então, é um retorno, na verdade, né? Então, assim, é demorado demais. Quando eu confesso que eu não conhecia o autismo. Eu conhecia através do meu filho Isaac, né?
Então, para mim, no começo, tem 4 anos, é assustador, sabe? Porque eu lembro que, estudando sobre um pouco, que eu entendo sobre o autismo, eu falei, gente, como que eu vou lidar com uma criança autista se eu não sabia nem o que que era, né? Não tinha... E assim, gente, não é fácil. Não é fácil. E aí você se depara, eu sempre falo, eu tenho orado muito a Deus, sabe? Para que Deus venha levantar representantes. Para abraçar não só as crianças, porque também as mães têm que ter também um amparo. Quantas mães de crianças autistas são depressivas, né? Não querem sair de casa mais, se acham até mesmo ridículas, feias, incompetentes, porque tem momento na minha vida, assim, não hoje em dia, né? Mas antigamente eu olhava e falava, Senhor, eu sou tão incompetente. Eu nunca esqueci, A gente se culpa. Sim, a gente se culpa. Eu vou contar algo aqui, eu preciso falar isso, eu sei que muita gente vai estar assistindo essa live e vai falar com alguém aqui sobre isso também. Eu lembro que um tempo atrás, eu estava num local e chegou uma pessoa para mim e falou bem assim, olha, seu filho é autista porque você fez alguma coisa lá atrás, tipo, falando algo espiritual, né? Lá atrás e ele tá pagando. E eu tomei posse daquela palavra, sabe? Eu falei assim, gente, então eu tenho um filho autista porque eu fiz alguma coisa e entendeu? Meu filho tá pagando por mim. E eu fiquei tão mal com aquilo, sabe? Tão mal, mas tão mal, tão ruim. E então, assim, a gente que é mãe da autista se culpa demais. Eu me culpei muito, né? Até eu depois entender, eu falei, Senhor, eu não tenho culpa do meu filho ter nascido autista. Eu creio que tudo é para testemunhos de vida, né? É para alguma coisa. A Larissa falou algo muito importante no culto ontem, que eu achei lindo quando ela fala isso. Ela sempre fala assim, olha, eu tenho um testemunho para contar, né? Então, assim, Deus me deu o Augusto, Larissa comentando, por algum motivo, né? Então, eu tenho certeza que eu tenho que ter um legado aqui. E, assim, eu aprendo isso. Quando o Senhor nos agraciou com os nossos filhos autistas, ou com filhos ou com sobrinhos autistas, é porque ele tem um propósito, né? Para que a gente venha alcançar vidas através daquela criança, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Ser mãe de autista não é essa coisa... As pessoas às vezes romantizam muito o autismo. Não é nada romântico. Não é romântico, não é. Tem os dois lados, né? Tem o lado Tem os dois lados. de romantização, Exatamente. falam também que é moda, e ao mesmo tempo também fala que é uma dádiva, e aí fica a gente no meio, né? Disso tudo. A gente fica no meio. Então, assim, eu prefiro acreditar. Eu sempre falo assim, Senhor, eu tenho horário para eles me dar forças, né? Para me continuar, porque eu falo assim, Isaac depende de mim para tudo. Porque é diferente quando parece que a mãe, ela luta mais pelo filho, né? Graças a Deus, eu tenho meu marido, tudo assim, mas assim, parece que a mãe, ela se importa mais, eu não sei, acho que é coisa de mãe mesmo, coisa de proteger mais, de se preocupar com o futuro. Então, eu tenho me preocupado muito com o futuro do Isaac, né? E assim, eu tenho visto tanto de crianças que sofrem bullying. Isaac não sofre porque eu sou daqueles tipos de mãe que eu vou mesmo, eu vou atrás, entendeu? Eu, assim, às vezes, eu não vou brigar com todo mundo, mas, assim, eu explico, quando eu vou pra festinha infantil, é a maior dificuldade sair com ele, porque, assim, ele é apaixonado por bolo de aniversário. Então, se ele tiver no aniversário, ele vai querer o quê? Ficar batendo parabéns, ele não quer sair da mesa do bolo. Toda pessoa que a gente então, uma hora dessas a gente vai conversar, porque esse é um dos hiperfocos do Rafa. Depois, uma hora dessas, eu vou pegar teu contato pra gente conversar. Então, assim, é difícil sair com ele, assim. Aí tem gente que fala assim, você quer esconder seu filho. Não é esconder o Isaac. Eu não estou escondendo ele. Só que tem lugares, eu acredito que não é todo mundo que está preparado, sabe? A gente tem que preparar a pessoa para poder lidar, né? Com os autistas. Porque, assim, eles são amorosos, o Isaac é super amoroso. Eu vejo o Augusto tanto que é amoroso, né? Uma vez perguntaram para mim bem assim, mas o autista é agressivo. Eu falei, não. Não, mas ele é agressivo. Eu falei, não é. Isaac não é agressivo, né? O autista, para ele ser agressivo, ele está se defendendo de algo, não é isso, Larissa? Eu acho que quando você Ou querendo comunicar, né? Alguma coisa também. Uma criança que não fala, não verbal, no caso, né? Como que ela vai se comunicar? Ela vai puxar, ela vai, né? Alguma coisa, fazer alguma coisa para poder se comunicar. E aí, pessoas que não conhecem o autista sempre falam, o autista é agressivo. Por que ele é agressivo? Por que fala para mim uma vez, eu tenho medo de ficar perto do autista. E aquilo assim, eu falei, meu filho é autista. Mas nem parece ali, mas autismo parece, não é como Down, né? A criança que tem Down, você já percebe fisicamente, né? O autista não parece.
E aí, assim, aqui em Brasília mesmo, eu vejo tanto que é difícil, voltando para medicamento. É muito difícil, gente. Não é todo mundo que tem condições de comprar o medicamento, aripiprazol, por exemplo, né? Que é o medicamento mais receituado. E assim, não é todo mundo que tem condições de comprar. Eu fico vendo tantos de mães que ficam pedindo no WhatsApp para fazer vaquinha, para comprar o medicamento. E eu imagino, Dani, aquelas crianças que as mães não têm condições de comprar. O autismo em crise é algo terrível. É tão doído É. tanto para o filho, para a pessoa com autismo, como para a mãe, né? Então, a gente tem que, falando sobre, já está vindo as eleições aí domingo, né? A gente tem que saber escolher alguém que represente, sabe? Alguém que realmente vá fazer a E diferença. tem, viu? Em todos os lugares eu Tem, tenho visto, aqui no Paraná mesmo, são 2 representantes, dá para escolher entre 2. exatamente. Eu falei, eu não vou, de verdade, eu não vou votar em pessoas que não têm uma causa, entendeu? Que não abraça essa causa. Porque eu sei o tanto que é difícil aqui mesmo. É porque, assim, é cidade pequena. E aí as pessoas, às vezes, assim, aqui é o voto pro cabresto, né? Infelizmente, aqui é assim. Então, assim, é bem complicado, sabe? É muito complicado. E uma coisa Assim, importante, ó, antes de passar para a Larissa, uma coisa que é muito legal, todas as políticas que a gente tem, a gente precisa de outras, muitas mais, né? Só que tudo que a gente tem hoje, gente, quem que foi atrás disso tudo? Pais, mães. Porque exatamente. é a gente que vai, que luta, que faz todas as leis que a gente tem até hoje aí, algumas, né, que a gente tem que pode dizer que são as leis aí para a criança autista e para as outras também, para os PCDs em geral, são lutas constantes de pais que foram para frente e foram fazer a diferença, né, Larissa? A gente sabe que a Lei Berenice Piana, ela nasceu, né, naquele congresso que a gente fez, a Berenice Piana contou a história, que a lei nasceu porque de um passeio que o filho dela foi impedido de fazer. Então a Berenice Piana, ela falou, eu não posso levar meu filho nesse passeio da escola, ele não pode ir, não pode ir, mas eu vou levar ele. Não, mas mesmo assim ele não pode ir. E ela, naquele dia, ela falou, olha, agora eu vou lutar pelo meu filho. Então, ela teve o apoio do pai da Berenice, o pai da Berenice, muito sábio, a Berenice Piana conta, falou para ela, vai minha filha, junta um grupo de mulheres, vai lá e faz uma lei. A Berenice falou, a gente não tinha dinheiro para ir de avião, a gente juntou um ônibus. Pai, como é que vai? Só algumas. E o pai dela falou, minha filha, pelo seu filho, Deus vai te mostrar o que você deve fazer e você vai fazer essa lei que vai beneficiar milhares de pessoas. Então, a Berenice Piana juntou um grupo de mães, lutou, voltou de Brasília e fez a Lei Berenice Piana, que é a Constituição do autismo até hoje, né? Então, você vê, foi uma mãe que não se calou diante de uma injustiça. Quando eu entrei na política, eu me senti muito injustiçada pela comunidade. Porque eu vou falar, a Joelma tem me acompanhado em todas as carreatas. Eu subo num trio elétrico para gritar sozinha. Gente, as pessoas com deficiência, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Vamos nos ajudar, a gente falta medicação, falta fono. Gente, a gente precisa de ter um representante no governo. A gente precisa ter um representante na Câmara dos Deputados. Nós não somos vistos muitas vezes nem pela família. Nem pela família. Muitas vezes a gente não é vista. Minha mãe fala assim, mas você fica falando isso, as famílias vão ficar chateadas com você. Mas, infelizmente, é a realidade de muitas famílias, de muitas mães. Sim, tem famílias que bem assim. Não abraçam. E outra coisa, e o número de mães que os pais abandonam. Que a mãe fica sozinha com o filho autista, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Aí hoje mesmo em Piracanjuba, que eu estava gritando lá no trio elétrico, a gente precisa de flexibilização do LOAS, a gente precisa de centro de diagnóstico, a gente precisa de inclusão de medicamentos para transtornos neurológicos na farmácia popular, a gente precisa de reestruturação dos cursos superiores na área da saúde e educação para inclusão do transtorno do espectro autista, a gente precisa de um sistema de fiscalização de normas e leis que envolve pessoas
pessoa com deficiência. Eu fico gritando lá na chuva. Aí quando eu desci, Deus foi tão bom para mim que eu desci e falei, nossa, gritei, gritei, gritei. Será que alguém entendeu o que eu realmente quero dizer? Que é preciso mudar nesse país. Aí quando eu desci, eu passei por uma loja, outra loja, outra loja, outra loja, outra loja pedindo voto. E teve uma loja que a mãe falou assim, aqui tá, ó, uma pessoa que te apoia, o meu filho, o autista. E ela me abraçou. E eu chorei tanto, porque eu falei, gente, eu gritei, mas uma pessoa aqui realmente sabe o que eu tô querendo dizer, né? O que eu quero dizer para vocês. A gente precisa. A gente chega em casa, Dani, que tem 3 autistas, só um recebe o LOAS. A gente precisa de uma flexibilização disso, do LOAS. A gente chega em locais que não tem centros de diagnóstico, né? Não tem medicação, não tem terapia de forma descentralizada no interior do estado. A pessoa tem que ir lá na capital. A gente não tem inclusão de medicamentos na farmácia, né, da inclusão de medicamentos para transtorno neurológico, aí eu falo autismo, depressão, TDAH, Mas tem epilepsia, tanta na farmácia coisa. popular. Uhum. Né? A gente não tem uma reestruturação de cursos superiores na área da saúde e educação para a inclusão do transtorno do desenvolvimento e do autismo. Então, os psicólogos saem, pedagogos saem, vão dar aula sem saber o que é o autismo, sem saber como lidar com o autista. Aí vem uma pessoa depois e fala, mas o autista não podia estar nessa escola regular. Não, não podia porque não existe uma estrutura, né? Não existe capacitação. E por que não existe? Existe lei para isso, mas não cumprem a lei. E aí vem colocar a culpa no autista, sendo que a culpa está no sistema que está falho. O sistema educacional Super falho de todos, né, Dani? Ainda mais, Joelma sabe disso também. Então, eu falo que a gente precisa de ter aí a dedução integral dos custos com educação e terapia no imposto de renda da pessoa física. Tem que haver essa dedução integral. Isso é legal. E não só parcial, né? Teria que ter uma dedução no imposto de renda integral. E a gente tem que ter também o que falta, porque o que nos ampara? Eu vejo a Dani falando, hoje eu vou lá para a ONG, né? Que você fala, Dani, para associação. Mas o terceiro setor, se você for conversar, ele está desamparado. A gente precisa de ter compromisso, há uma necessidade de ter compromisso com o terceiro setor, porque esse terceiro setor, a PAI, Pestalozzi, as OS, as ONGs, elas estão extremamente esquecidas, passam para elas o irrisório, né? E elas aí, têm que se virar, né? Elas vão se virar, vão fazendo... na época da eleição, todo mundo lembra delas. Então, assim... Eu convido vocês, gente, para se juntar nessa luta. Porque se a gente... Olha, imagina outra coisa que eu falo também. O IPTU social para as pessoas que têm filho com deficiência, né? Na minha cidade está tendo um problema que eu não sei se aí no Paraná tem, que é a falta do embarque solidário. Nós, desde a pandemia, cortaram aqui no Paraná é bem legal as políticas públicas aqui. Eu não tenho muita coisa para reclamar. Alguma coisa de inclusão escolar ainda precisa. Mas essas outras coisas estão indo bem até. Mas o Brasil, olha o tamanho que é, né? Tem lugar que não está funcionando. E eu lembro bem da época que a Nath Afonso, eu lembro da Nath sentada na porta do fórum, ela fez uma live, ela fez um story da porta do fórum, sentada numa calçada, falando, gente, eu estou aqui lutando juridicamente pelo plano de saúde, pela assistência. Mas lá no Rio Grande do Sul, ela conseguiu. Aqui no estado de Goiás, já é diferente a realidade. Então, eu acho que, nossa, tá faltando tanta coisa para as pessoas com deficiência e falta tanta união na nossa comunidade que eu acho que se a gente tiver união, se a gente se unir, se a gente lutar, a gente pode conseguir. Mas sem isso a gente não vai conseguir nada. E não adianta... Porque as nossas lutas são muito similares, né? São muito similares. E, assim... Uma outra questão que a Joelma falou aí, não sei se já aconteceu com o Rafa, a Joelma disse que o Isaac não, mas a questão do bullying.
das diferenças, né? Lembra quando eu digo, olha, apedrejaram o Augusto dentro do meu condomínio, mataram uma menina em São Paulo, a Raíssa, em 2019, apedrejada. A criança que sai notícia aí que foi feito, que fizeram ela comer fezes, né? A outra criança que fizeram tomar xixi, a outra autista que foi vítima agora de violência, ele apanhou, tadinho, ele não sabia se defender. O autista não tem defesa, o autista não sabe se defender. E aí eu digo para vocês, a gente precisa lutar pelo aumento da pena nos casos de bullying, sabe? Como obrigação de prestação de serviços à comunidade, entidade de apoio ao deficiente, porque só assim a gente vai ter respeito, se a gente lutar realmente com pena, com a penalidade. Sim, tem que ter. Que torna, né? Porque hoje, né? Hoje, Larissa, não tem como alguém falar que hoje não conhece, não sabe o que é o autismo. Eu, pelo menos, todo lugar que eu vou, eu conheço. Se você vai numa pracinha num domingo, você pode saber que não vai ser só o seu filho que vai ser autista que vai estar lá. Você pode ter certeza. Pelo menos aqui, essa é a minha percepção. E outra coisa que a Dani trabalha bastante, que eu acho importante a gente falar, é que eu acho que toda escola tinha que ter um núcleo obrigatório de adaptação de materiais. Todas as escolas tinha que ter um núcleo obrigatório de adaptações de materiais com estrutura mínima, que seria a contratação de pedagogo, psicopedagogo, psicólogo e fonoaudiólogo. E na rede pública e na rede privada, deveria oferecer qualificação para esses professores. E a partir do momento que fosse criado esse núcleo obrigatório de adaptação de materiais com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, diminuiria muito mesmo o trabalho dos pais. Porque você vai no terapeuta e ele fala assim, não, mãe, tenta ser sua mãe. Mas como é que você vai tentar ser sua mãe se você tem que adaptar o material? É impossível, não tem como ser sua mãe. Como é que você vai tentar ser sua mãe se você tem que capacitar o AT? Como que você vai tentar ser sua mãe se você tem que assistir às lives porque você não tem médico, porque você não tem isso, você tem que se virar para saber lidar com as crises do seu filho. Se você não tem psicólogo todo dia para levar, se a escola te chama para buscar o filho, porque lá na escola eles não deram conta, eles não conseguiram ficar. Então, a criação desse núcleo de adaptação de materiais, ela é muito importante. E toda escola deveria ter esse núcleo de adaptação de materiais. As escolas aqui são muito precárias, dona Larissa, né? Tanto que quando o Isaac ele estuda na escola pública e, assim, para mim, tem sido uma dificuldade muito grande. Eu não estou falando com relação a professora de apoio, né? Graças a Deus, é uma pessoa que tem esforçado muito, né, para me ajudar com relação ao Isaac. Só que, assim, a gente vê um despreparo, não só porque não tem, na verdade, eles não fazem, não tem palestras, não tem material adequado. Quando foi agora no início do ano, eles me passam aqui, Isaac começou a estudar, eles me pediram alguns materiais, que era aqueles pedagógicos, né, que a escola não tinha. E eu falei, gente, e quando a mãe não tem condição de comprar? Então, o filho, o que a criança fazer lá? Ficar sentada na sala, que eles não sentam, pelo menos Isaac, quando está na escola, ele não fica sentado. Ele não é aquela criança que vai ficar sentadinha, pintando, escrevendo, não, ele é bem ativo, né? Então tem que ter algo assim que prenda a atenção deles, né? E aqui nas escolas eu tô tendo muita dificuldade com ele com relação a isso, que não tem material adequado. Tem os que eu comprei, mandei os pedagogos, só que ele abusa, porque o autista ele vai abusar, eles querem algo novo, né? Sempre alguma coisa nova. Então, assim, a gente vê que é muito precário. Aqui no município é muito precário. Não só o medicamento, como também a educação. É precário demais. É tudo muito Dani precário. e Joelma, sabe o que eu penso? Que as crianças com déficit de aprendizagem e as crianças com TDAH, elas estão esquecidas também. Porque a gente fala em professor de apoio para o autista. Mas eu tenho andado nas escolas, percorrido as escolas, eu tenho visto tanta criança com TDAH, sem o professor, sem o mediador.
sendo que elas também precisam, crianças com dificuldade de aprendizagem, sem mediador. Então, acho que a gente teria que tornar obrigatório essa questão do professor de apoio para as crianças com TDAH e para as crianças com dificuldade de aprendizagem. Aí me perguntaram o seguinte numa live: mas a escola, Larissa, a escola particular, ela vai arcar com isso tudo? Aí que está a importância de um deputado, das leis. Por quê? Porque existe a possibilidade de fazer uma compensação tributária e trabalhista para tornar mais leves os encargos dessa escola e assim elas poderem atender melhor os alunos na questão da inclusão. Se a gente colocasse realmente, vamos fazer então uma compensação tributária, vamos fazer uma compensação trabalhista para as escolas que investissem na inclusão, sabe? Que provassem, eu estou investindo na inclusão. Então, essa escola teria potencial, sim, para estar capacitando. Esse é aquele projeto, Larissa, eu acho muito legal. Esse não é aquele projeto da... Como que é o nome que você colocou? Da Esses escola dias eu vi positiva? É esse. Não. Seria Seria um certificado? Esse projeto do governo federal é um projeto que eu fui lá, conversei com o secretário nacional da pessoa com deficiência e falei para ele, doutor Cláudio, a gente está cansado, doutor Cláudio, de todos os dias nos grupos, são as mesmas reclamações. É falta de adaptação de materiais, é falta de professor de apoio, é falta de mediador. Aí eu falei, vamos fazer o cadastro da escola que não inclui? O cadastro negativo. Ele falou, Larissa, nada que é negativo é bom. Então, vamos fazer o cadastro positivo da escola inclusiva. Então, ali estaria cadastrada todas as escolas que estivessem de acordo com a lei, com a inclusão. Falei, tá, mas e aí? Aí eu fui numa segunda reunião com ele. Falei, tá, mas e aí, doutor Cláudio, como que nós vamos fazer com aquela escola que não tiver lá? Aí teria que ter um órgão responsável para penalizar essa escola que não está lá. Quem seria? Aí... Como o projeto ainda está em elaboração, eu pensei no PROCON como órgão responsável para ir lá e punir essa escola que não estiver enquadrada no cadastro positivo da escola inclusiva. Por quê? Porque, Dani, quando você vai lá e reclama, a Joelma vai lá e reclama, ou eu vou lá e reclamo, ou a Lidiane vai lá e reclama, qualquer mãe vai lá e reclama, fala sempre, lá vem as loucas do autismo. Elas vão começar com mimimi de novo. E aí nem todo mundo tem aquela postura sóbria, né? E acabam até tirando as crianças da escola. E as crianças acabam muitas vezes deixando de estudar. Por quê? Porque todos os dias os pais são chamados para ir buscar a criança mais cedo. E o que falta, na verdade, é um sistema de inclusão eficaz. Exatamente. Por mais que tenha projetos diferentes, em estados diferentes, a gente vê a diferença de alguns lugares, uma coisa unificada seria o ideal. Por isso a importância de cada um no seu estado, na sua cidade, a família atípica, por mais que não queira, assim, eu não gosto de me envolver nisso daí, mas na hora... No momento que a gente tem que cobrar, porque eles estão aí para fazer alguma coisa. E esse é o momento. Porque eles vão uma hora começar, aí eles pedem voto pra gente. Essa é a hora. Porque a gente vê a diferença discrepante. Aqui, eu falo que eu tenho muita sorte. Não preciso de plano, funciona muita coisa, mas falta muita coisa para melhorar. Mas tem lugar que não tem absolutamente nada. Tem escola que ainda não, até hoje não sabe que não tem sala de recursos. Gente, aqui, como assim? Não tem. Isso daí vai para todas as escolas públicas do Brasil. E por que não chega? Por que não está chegando aí? Porque alguém não está deixando chegar. Então e não, isso não é o pior, Dani. Não é o pior. Eu vi escolas em Brasília, eu presenciei, que tinha a sala de recurso, que tinha uma estante cheia de material, e a gente chegava para o professor e falava, mas por que vocês não estão usando esse material? Porque ainda não chegou a capacitação para a gente. Então, eles tinham material, mas ele não tinha um mediador, ele não tinha capacitação. Não sabia como usar o material. Não sabia, por isso que eu falo que é importantíssimo a reestruturação dos cursos superiores. Enquanto não houver a reestruturação dos cursos superiores para formar profissionais
realmente capacitados na área da saúde e da educação para a inclusão do transtorno de desenvolvimento, do autismo, como disciplina obrigatória, a gente vai caminhar a passos lentos, muito lentos. Vai chegar o material, vai chegar a sala de recurso, vai chegar o AEE, mas não vai ter a capacitação tão importante. Você sabe disso. Você trabalha com isso, né, Dani? A minha faculdade, até agora, a gente não falou. Estou terminando já. O ano que vem, eu acho que eu termino. Até agora não foi falado de autismo, muito por alto. Então, quer dizer, se eu quiser me especializar, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer alguma coisa especializada no autismo. E aí outra em fazer em TDAH, e assim a gente vai. É ver muito por alto. E assim também é na pedagogia, né? E aí as professoras, elas estão despreparadas, e está chegando alunos ali na sala delas, e elas não sabem o que fazer. Então, tem que mudar, aí, a base aí tá totalmente errada, já tá obsoleta, né? Porque todo dia tem criança ganhando, tendo diagnóstico, e tem que ir para a sala. E por que eu insisto nessa questão da reestruturação do curso superior? Porque depois, quando o professor já começa a trabalhar, ele já começa a trabalhar com uma carga muito grande, é um número muito alto de alunos, e ele tem muito trabalho, e nem todos têm tempo de parar para capacitação. Então, essa reestruturação do curso superior, ele já vai pegar o profissional no momento em que ele está se preparando. E quando esse profissional formar, ele já vai estar preparado, né, para atuar nessas áreas. E a gente tem que lutar muito por isso, pessoal. A gente tem que lutar muito por isso. E não adianta a gente só fazer live, falar, ou a Larissa ir pro trio elétrico e gritar, a pastora Joelme para a igreja, ir pro trio elétrico com a Larissa e gritar. A gente ir para a porta das escolas. Não adianta. A gente vai ser vencida pelo cansaço. Sabe? Muitas vezes, quantas crianças, a Yara tá aí, ó, Yara. Não sabem, que a Yara disse, não sabem, estão despreparadas e não querem, né? Eu não sei o que ela... Fala aí, Yara. Eu acho, assim, que precisamos dessa capacitação, porque os professores merecem estar na sala de aula seguros, Yara. E olha, Larissa, eles vêm aqui, às vezes no meu perfil aparecem algumas professoras, eu dou sempre parabéns para elas. Elas falam, eu gosto de conversar com mães, porque vocês sempre dão tudo que a gente mais está precisando, procura uma mãe. Vamos atrás de uma mãe, porque ela vai saber te ajudar, vai saber ajudar a gente. Como que eu faço isso? E elas vêm professoras, psicopedagogas também, mas a maioria é professora mesmo, né? Que vem e pergunta pra gente, como eu tenho um aluno assim, como que eu podia fazer e tal. Várias, elas vêm aqui, comigo, com outras mães, com você também, acredito que aconteça isso. Então elas vêm sedenta para conseguir alguma informação. E eu dou sempre parabéns, eu falo, que maravilha, que sorte que esse aluno tem, da professora não ficar esperando o curso. Não tá certo, ela tá se movendo porque ela quer fazer aquele aluno evoluir. Ela está se movimentando para fazer isso. Mas a estrutura deveria vir ali mesmo, da política pública. Por isso que a gente precisa, né? Porque elas estão lá, a Deus dará. Então, aí a criança está chegando com laudo e elas estão despreparadas. Mas a maioria eu vejo que está bem, elas estão de parabéns. Eu fico até emocionada. Os professores é a alma da escola. Eu tive uma escola. O professor é a alma da escola. E um professor motivado e o professor que abraça a inclusão, ele corre muito atrás mesmo, ele vai atrás das mães, ele procura, ele estuda, ele busca. Mas esse professor, a gente também tem que acolher esse professor, o poder público tem que acolher esse professor. Porque até quando o professor vai ter que tirar do bolso dele, sabe? Eu já vi professor tirando do bolso para imprimir material para o aluno. Eu já vi professor tirando do bolso para comprar um material extra para levar para a sala de aula. Eu já vi professor tirando do bolso dali dinheiro para poder fazer algo pelo aluno dele, porque a escola não preparou. E assim,
a gente tenta, de todas as formas, ajudar esse professor e capacitar esse professor. Quantas vezes o Terapia de Mães trouxe aí capacitação gratuita para esses professores? Quantas escolas que a gente vão que não tem PDI, que não tem PEI? Quantas mães nem sabem que os seus filhos têm direito ao PDI, têm direito ao PEI? A gente precisa, sabe, de um aperfeiçoamento da legislação existente para a gente trazer essa reestruturação da base e para a gente acolher esse professor, porque o professor, ele sendo a alma da escola, ele também tem que ser acolhido de uma forma dele poder dar aula. Sim. Né? Ele tem que ter um mínimo, que é o material para que ele possa oferecer para esse aluno. Ele tem que ter um mínimo, que é a capacitação. A escola tem que oferecer o material para esse aluno, as apostilas para esse aluno. Eu tive um grupo, eu não sei se você lembra, Dani, você estava nele, de pessoas com deficiência, que uma menina, a Manu, amiga da Maria Júlia, deficiente visual, ela falou, eu falei, como que foi a acessibilidade para o deficiente visual na sua escola? Ela falou, não tive. E na sua faculdade? Não tive. Também não. Aí eu falei, mas como, Manu, que você não teve? Ela falou, não, eu pegava o material, levava para minha mãe, ela é deficiente visual, e a mãe dela escaneava no Braille. Agora eu te pergunto, quantas Manus tem por aí, deficiente visual, e que não tem essa possibilidade da mãe ter esse equipamento para passar esse material para o Braille, né? Então, a gente precisa pensar no todo. Quantas crianças com TDAH estão na escola tidas como crianças desinteressadas, não tem nem diagnóstico? E a gente sabe que o TDAH, eles podem aprender muito se bem acompanhados, né? Quantas crianças estão aí sem medicação adequada? Quantas crianças estão aí sem terapia nenhuma, né? Então a gente precisa, eu vou repetir, o segredo está em lutar por um mecanismo de compensação tributária e trabalhista para as escolas, para que as escolas possam ter condições, as escolas particulares, terem condições de capacitar e contratar esses professores especializados. A gente precisa de lutar por isso. E as escolas públicas, a gente tem que lutar o quê? Por emendas. Por emendas para a escola as emendas pública, são importantes, exato. municipal, exatamente, estadual, para que elas tenham dinheiro para fazer essa capacitação. Gente, Larissa, deixa uma longa viagem. Eu queria ver com você, com a Dani, eu posso estar lendo aqui alguns comentários, tá? Eu acredito que tem muita gente querendo perguntar também aqui. Olha, tem um comentário aqui da Thaís Silvestre, ela coloca o seguinte, Larissa, por mais inclusão social, né? E tem aqui a Yasmin Ferreira, autismo não tem cara. Tem aqui a Thaís Silvestre novamente. Temos que escolher representantes que lutam por causas importantes, que realmente vão fazer a diferença, é verdade. E o tempo é agora, de se unir para eleger alguém que vá ser a nossa voz, né? Que venha ser a nossa voz. E aí tem aí aqui, antes de votar, temos que ver as propostas para não sofrer lá na frente, verdade. Porque a grande maioria escolhe os candidatos a deputado na última semana. Isso. Né? Isso é muito comum. Os candidatos a deputado são os últimos que a gente escolhe. Então é a hora da gente procurar. Saber quem que está lutando pelas nossas causas. A Lidiane está perguntando aqui, ó. E as escolas do municípios? Eles acham todas eu acho que as brechas na lei para tirar nossos direitos. Então, a gente, é aquela questão, né? Em todo local, as pessoas procuram brechas para tirar direitos. Eu acho que a gente precisa não dar mole, sabe? O que eu mais aprendi com o Augusto, às vezes eu saio de casa às 5 da manhã aí, nessa campanha Joelma tem visto, e volto para casa meia-noite. E às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, onde é que está vindo essa força, né? Para que isso? Mas o que a gente aprendeu com o autismo? O que nossos filhos nos ensinaram? A ser persistentes, ser guerreiros, a serem guerreiros persistentes, resilientes, a serem combativos. É isso. A mãe do autista, ela tem que ser combativa. A mãe do autista, ela precisa ser resiliente.
A gente precisa persistir, Lidiane. Na hora que vier a brecha, ali, eles acharem a brecha, a gente mostra a lei, vai em cima e não desiste. Porque o que eu vejo, Dani? A maioria das mães desistem, tira o filho da escola, leva o filho para casa, fica com o filho em casa, deixa de ir nos lugares com a criança. E isso é prejudicial para o autista, gente. O autista ele precisa ter convívio social, o autista precisa ir para a escola, né? Ele precisa de participar, ser participativo na sociedade. Yara está escrevendo. Vitória Pereira vota no Goiás, eu vou levar ela para lá para votar em você, Larissa, com muito orgulho. E eu fico muito feliz. E eu vou dizer para vocês, eu entrei nessa luta não foi por uma causa minha, mas por uma causa nossa. Vou sair dessa luta fortalecida, vou sair dessa luta... E quando eu falo que é luta, eu vou dizer para vocês, quem entra na política tem que preparar para uma guerra. A Joelma estava comigo na sexta-feira, no sábado, né, Joelma, ontem. Você viu aquele bullying lá que sofreu? Eu estava com o cara, eu estava falando de pessoas com deficiência, um vereador começou a imitar pessoas com deficiência embaixo de um trio, o outro queria me derrubar do trio, e é uma guerra, um desrespeito com pautas, com bandeiras, com metas, né? E eu já ouvi muito a questão, mas pessoa com deficiência dá voto. E a gente precisa disso para entrar numa política, a gente precisa ter bandeira, ter missão, ter propósito de vida. E para encerrar minha parte, eu quero dizer aqui que uma coisa do fundo do coração. Eu tenho certeza, o Augusto me acompanhou, a Joelma sabe que ela tem me acompanhado, ela é coordenadora da minha equipe de Planaltina. O Augusto me acompanhou em toda a campanha. E eu tenho certeza que amanhã, quando meu filho lembrar disso tudo, ele vai ter orgulho, né? Ele vai ter orgulho, ele vai dizer, nossa... Porque o autista grava tudo que falam perto dele. Ele vai dizer, nossa, eu vi minha mãe lutando por mim. Nossa, eu vi minha mãe lutando pelos meus amigos. Olha, eu vi minha mãe em cima de um trio elétrico 500 vezes, gritando. Eu vi minha mãe nos bairros carentes pegando as crianças. Eu vi minha mãe preocupada com a fralda que faltava, com a medicação que a criança não tinha. Eu vi minha mãe na igreja. Eu vi minha mãe lutando, e eu tenho certeza que isso vai fortalecer a luta do Augusto e a luta de todos aqueles que acompanharam essa batalha. É isso, dia 2 de outubro tá aí. Amanhã eu faço mais campanha, eu saio às 6 horas da manhã. Vou fazer Corumbaíba, ouvidor catalão. Eu conto com vocês para estarem lá no meu Instagram, curtindo, compartilhando, pedindo voto para mim, tá? Eu preciso de vocês para pedir voto para mim, para ir lá no Instagram comentar, para compartilhar, para estar conosco nessa luta. E eu digo para vocês o seguinte, só não vence quem desiste. E a gente a gente veio para batalhar, para lutar e para não desistir. Eu tenho aí uma grande inspiração, que é a Joelma. E Dani, nessa campanha a gente ainda teve um susto. O filhinho da Joelma, o Isaac, ele lembra quando o Rafael não tinha medo e pulava da cadeira? Sim, sim. Achava que era paraquedas? Uhum. O filhinho da Joelma não tem medo. Ele abre a porta do carro e desce. E quer pular. E sai, e ele fugiu. E ele fugiu no meio de milhares de pessoas. Então, assim, graças a Deus nós encontramos, né? Ele foi encontrado. E assim, então a gente tem que lutar por isso tudo. A Joelma é uma batalhadora, uma pessoa de fé, uma pessoa, uma pastora. E eu vou dizer para vocês de todo o coração, eu tô aí com vocês para o que der e vier. Peço que vocês me ajudem, viu? Me ajudem mesmo. Eu quero deixar algo aqui. Esses dias, acompanhando a Larissa, a correria dela, né? E aí eu estava conversando com algumas pessoas e falei assim, Larissa não é um personagem.
Ela não é. Ela é isso que vocês estão Não vendo. é mesmo. Larissa não é. Ela é emotiva. Sabe aquela pessoa assim que compra, ó, mexeu com a autista, mexeu com Larissa. Se mexer com a autista, mexe com ela. E aí eu comentando com algumas pessoas, falei, gente, a Larissa vai para a política, não porque ela está atrás de dinheiro, que ela não precisa, é porque até porque ela tem essa é tão humana que ela sente a dor do outro, né? Ela vê a necessidade. Ela tem um coração muito grande. Então, assim, ela podia muito bem, se ela fosse pensar só nela, falar assim, não, eu vou ficar aqui de boa, né? Quietinha, bonitinha. Tenho como me virar, tudo mais. Não, ela pensou o quê? Na mãe das outras crianças, naquelas que não têm fraldas, que não têm o benefício, que não têm o medicamento. Então, assim, eu acredito que o tempo agora é de a gente se unir para eleger ela. Porque se a gente precisa ter alguém para representar. Então, a gente, como eu falo assim, como mãe de autista, a dificuldade que é. Então, o tempo agora é se unir. Porque não vai adiantar, Dani, a gente colocar pessoas que não vão estar nem aí para a gente depois, para o autista, entendeu? Então, é bom colocar alguém que realmente viva na pele, conheça. Então, nada melhor do que ter uma mulher que represente a mulher que é mãe de um autista, né? Então, alguém que realmente não seja um personagem, né? Porque ela vive na pele isso, ela sabe a dificuldade que é, né? Ela conhece as dificuldades daqui de Brasilinha, que é onde eu moro, que é. Então, ela não é um personagem. Então, chega a gente estar voltando em pessoas que não nos representam, que não conhecem a causa, conhecem só de ouvir falar, mas não sentem na pele, né? Não tem. Larissa no trio, eu fico impressionada. Ela para o trio, ela desce, conversa com todo mundo, sempre foi assim. Isso independe de política. É que eu conheci a Larissa, foi bem antes da política. E ela, eu preciso falar isso aqui, ela acho que nem vai lembrar. Quando eu conheci a Larissa, a gente estava num local que só tinha uma tenda. E nesse dia estava bem sol, estava muito quente aqui. E ela chegou, a tenda não estava montada. Para mim, assim, ela ganhou meu coração com isso. E ela falou aqui, mas não tem uma tenda para vocês aqui? E a pessoa falou assim, não, tem uma pequenininha, né? E até então a pessoa dá preferência para colocar a tenda para ela, né? Porque ela ia palestrar. E ela falou, não, gente, bota a tenda para as meninas aqui. E ela colocou a tenda para a gente e ficou no sol. E aquilo eu fiquei Larissa, uma vez. É humana, sabe? O tanto que é humana. E durante a palestra lá, Dani, ela palestrando, sabe? Ela é atenciosa demais com as mães, sabe? O tempo todo conversando. Ela é uma pessoa acessível. Isso é importante demais, sabe? Ela é muito acessível. Uhum. E, assim, eu quero de verdade, sabe? As minhas orações estão voltadas para que ela venha a entrar na campanha, entrar na política. A gente sabe que se ela entrar, eu não tenho dúvida, porque ela não é um personagem. E eu não tenho dúvida que ela vai fazer muito, porque ela já faz muito, são anos, né? Como ativista. Você nada melhor que ninguém bem conhece ela, bem mais do que eu. Então, assim, agora é o tempo da gente se unir em oração, em votar também, né? Ir lá, votar, se esforçar, pedir voto, sair nas ruas. Gente, volta na minha amiga, tá aqui, é mãe a Chica, a causa que ela levanta e tal. A gente tem que mostrar, né, isso para as pessoas. Então, assim, o tempo é esse, a gente se unir e levar o nome dela. Quando a gente leva o nome dela, ela é a nossa voz. Eu conheci uma realidade diferente. Essa semana, há uns 15 dias atrás, eu fui num bairro com a Joelma lá em Planaltina, num bairro muito carente. E quando eu cheguei, eu falei, a mãe também muito carente, mãe muito humilde. A mãe falou assim, meu filho tem problema, ela falou. Eu falei, mas qual o problema? Ele tem autismo. Eu falei, mas onde ele tá? Deixa eu ver ele. Aí ela falou para mim, ele tá ali. Eu fui, ele tava no meio da rua, assim. Era uma ocupação, ele tava no meio da rua, sentado na terra. E eu peguei aquela criança no colo e eu falei, gente, meu Deus, tem tanto potencial nessa vida, o que falta é oportunidade para essa vida se desenvolver. Sabe? E são tantas crianças que têm potencial, mas faltam oportunidade. E a gente fica pensando o seguinte, essa oportunidade vai passar e essa mãe não vai nem saber que ele tinha essa oportunidade. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. A gente precisa resgatar essa dignidade do povo brasileiro. A gente precisa resgatar essa dignidade das pessoas com deficiência, dos idosos. Hoje eu fui numa casa do idoso, lá em Piracanjuba. Cheguei lá e ele falou, minha filha, eu vou votar em você. Sabe por quê?
Era uma casa humilde. E ele estava na janela sorrindo. Eu falei, posso entrar? E ele falou, pode entrar. Eu entrei, sentei e falei, vim pedir o voto do senhor. Ele falou, minha filha, meu voto é seu. Nunca ninguém entrou aqui na minha casa para pedir o meu voto. Então, assim, a gente precisa de sentar. Eu fui em outra, que ela chegou, me abraçou, chorou e falou, deixa eu chorar, porque meu marido teve um derrame e tiraram meu marido de mim. Então, são tantas realidades difíceis que a gente vê por aí, e eu tenho aprendido tanto com essa política, e eu digo, a política veio para renovar minha alma. Essa campanha veio para renovar minha vida. Eu sou muito grata a Deus, assim, eu reclamava demais, eu acho, às vezes. Reclamava muito. Nossa, mas está faltando isso, está faltando aquilo. E hoje eu digo, meu Deus, obrigada, eu tenho muito. Eu preciso dar o que eu tenho para o outro, porque eu já tenho demais. E tem gente que não tem nada. Então, eu preciso de dar o que eu tenho para o outro. E é isso que a gente precisa ter pelo próximo. Amor, doar amor. Sabe? Doar tempo, doar atenção, doar carinho. Nossa, quando você não tem muito, isso já é tanto, né, Larissa? Isso já é tanto. Dani, quantas mães que não querem apenas, eu falo isso porque tem pessoas que me procuram, mãe de crianças autistas, e querem apenas conversar, sabe? Só para sentar, porque elas não têm amigas, a maioria não tem. A maioria não tem. Então, assim, querem apenas conversar, desabafar, sabe? Eu fico vendo, então, assim, a questão também, Larissa, de que essas mães também venham a ser acompanhadas, né? Tem um psicólogo, tem acesso mais fácil, né? Então, assim, a gente está vendo... surta mesmo, né? Surta. Exatamente. A gente, assim, graças a Deus, eu sempre vou falar, e eu não estou falando religião, estou falando em Jesus, né? Eu sempre vou falar isso. Eu tenho uma fé, graças a Deus, então é o que me sustenta, né? Mas, assim, tem mães, gente, que é complicado, que é difícil para elas. Ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem falar, não tem um medicamento para tomar, não tem um psicólogo, né? Um acesso fácil para poder marcar uma consulta para ela. Gente, aí a mãe vai, às vezes, se mata, não dá conta. Elas não dão conta, né? Então, assim, eu quero, assim, desejar, sabe? Que Deus, minhas orações é essa, que Deus venha abençoar a todas as mães atípicas, sabe? Para mim, eu tiro o chapéu para todas elas, sabe? Porque são mulheres guerreiras, são mulheres vitoriosas, e que Deus nos escolheu, né? Nos abençoou para que a gente viesse, eu tenho certeza que é para a gente deixar um legado aqui na Terra. Tudo aqui é passageiro. Logo, logo isso aqui a gente vai passar, e aí a gente vai deixar um legado. E qual o legado que você e eu queremos deixar aqui para os nossos filhos, né? Para a geração futura. Que a gente vai deixar um legado de paz, um legado de... A Larissa, eu estou fazendo algo pelos autistas. Ela está brigando aí, ela né? Está fazendo, está lutando pelos autistas. Então é um legado lindo que ela vai deixar. Eu tenho certeza disso. Gente, então, essa aqui, ó, são as minhas propostas, né? Eu distribuo elas assim na rua. Isso é meu nome, tudo direitinho. Aí vem as propostas. Vou colocar de novo aqui para as mamães verem. E aí eu vou de casa por casa, levando e pedindo o voto nas feiras, nas ocupações, nas casas. E me perguntava assim, Larissa, quantos... A questão de número de votos. No início eu falo, gente, eu preciso ter tantos mil votos, tantos mil votos, tantos mil votos. Preciso para ser eleita, preciso para ser eleita. Quando eu vi tantas essas dificuldades, eu falei assim, olha, eu tinha que ter feito isso mais vezes na minha vida há muito tempo. Independente do número de votos, eu deveria ter visitado essas casas há muito tempo. Eu já deveria estar nessa rua há muito tempo. Eu deveria ter chegado nesses lugares há muito tempo. Tanto é que eu quero dizer, toda a minha equipe de Goiânia é uma equipe de ocupação. É uma equipe que, a minha equipe, todos de Goiânia fazem parte de uma ocupação. Me perguntavam, mas você mal conhece eles? E carreguei com eles, arrumei uma van, e eu estou em Caldas Novas agora, e eles vieram comigo para cá, pararam na chuva, ficam comigo até de madrugada, amanhã estão aqui 6 da manhã, e a gente está junto aí para
pelo autismo. E engraçado que eles falam para mim assim, agora a nossa ocupação, a gente tem uma representante autista aqui, todo mundo vem na minha casa quando tem um problema. Que lindo, E é Larissa. isso aí, a gente achou tanto autista, e eles falam, nossa, a gente nem sabia que tinha esse tanto de autista aqui. E o número de autistas são muito grandes. Olha, eu fui numa feira pequena, cheguei lá, uma mãe, outra mãe, outra mãe. Quando eu saí de lá, tinha mais de 6 autistas numa feira. É isso aí, Dani, é isso aí, Joelma. Eu quero agradecer a Dani a paciência, Joelma, paciência. Adoro ouvir vocês. É sempre bom te ouvir, Larissa. Te admiro muito. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Estou torcendo por ti. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Vai dar, a gente tem que ser positiva. E nada é em vão. Nada é em vão. Essa tua caminhada nunca foi em vão. Nunca será em vão. Tenho certeza que o legado que você vai deixar, seja qual for o resultado, vai ser ótimo. E, nossa, você tem uma caminhada tão linda. Desde a época que você abriu a primeira escola, só para incluir o teu filho, eu acho assim que tua história é muito linda. Joelma, adorei te conhecer também. Vou começar a te seguir, a gente conversa, uma hora, vamos conversar sobre o hiperfoco do aniversário, hein? Que olha, tem história para contar. Mas eu fico muito feliz mesmo, viu, de estar com vocês aqui, e a gente tem que ser positivo e vai dar tudo certo, né? Vamos pensar que Deus está acima de todos nós. Vamos firme, gente, e o autismo é nossa bandeira, a gente precisa ir junto e não desistir jamais. Então, estamos aí, Dani, firmes, fortes, dia 3 está chegando, dia 2 está aí, todo mundo vai votar, dia 3 está chegando, cada um, gente, é importante. E você, vamos mentalizar positivo, cada um também pensar aí. Isso, e se pensar aí, veja quem tem perto de vocês aí que pode fazer alguma coisa por vocês na comunidade. Se vocês conhecerem alguém de Goiás, fala da Larissa, vai lá no Instagram da Larissa, hoje lá, eu já coloquei lá, vai lá dar um apoio para ela também, porque nos comentários, conversar com ela é muito bom, né, amiga? Tem aí a Vitória, ó, que entrou, a Vitória da Iara, que é uma menina linda, autista, faz direito, vai ser uma advogada maravilhosa. E aí, nossa, Vitória cada vez que eu encontro com esses autistas, aí eu fico emocionada. Então, vamos que vamos, Marlúcia, todos da equipe que estão aí presentes, a missionária Poliana, Marlúcia, Gabriela, Maria Júlia, Ana Verônica. Gente, foi lindo e a gente vai junto e vamos lutar cada vez mais. Beijo, Joelma. Deus, gente. Deus você foi a fé que me fortaleceu. Viu? Obrigada a todo mundo aí. Um beijo, gente. Vocês, foi muito bom, hein? Vamos salvar essa live para depois colocar lá no Terapias. Vamos colocar no canal depois. Beijo. Deus abençoe todas vocês. Tchau, gente. Tchau.